Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Que o Senhor nos visite com misericórdia, que essa noite seja uma noite de deleite na presença dEle, mas que seja uma noite também onde o coração dEle se agrade de nós. Eu confesso que hoje o meu coração muito se alegra no Senhor, porque nós estamos aqui realizando o culto e podendo olhar, ainda que para um pequeno grupo desse rebanho que se reúne na primeira igreja, mas podendo olhar para vocês. Isso é um privilégio, isso traz bálsamo para o meu coração. É verdade, queridos, que o número, como eu disse, ainda é pequeno. O nosso conselho, de maneira muito zelosa e de maneira responsável, juntamente com o trabalho da equipe da Junta Diaconal, disponibilizou apenas 80 lugares em nosso templo para receber os irmãos durante esse período. 80 lugares, queridos, para que vocês tenham uma noção, dependendo da maneira como os nossos bancos são arrumados pela Junta Diaconal, nós temos a capacidade de receber até 600 pessoas em nosso templo. 80 lugares não chega a 15% do número que o nosso templo comporta. E se nós formos falar em termos de números de membros da igreja, nós, com 80 lugares, não temos aqui 10% dos membros da igreja, considerando que a nossa igreja tem mais de 800 membros. Então, apesar de estar com o coração alegre, grato diante do Senhor, ainda permaneço com o coração quebrantado e contrito com o Senhor, pedindo para que Ele continue usando de misericórdia, para que no tempo dEle possamos ver também os demais irmãos aqui. E eu quero dirigir uma palavra a você, membro da primeira igreja, que não está aqui presencialmente, mas está acompanhando agora pela transmissão ou pelo YouTube, ou quem sabe pela NTV. Deixa eu falar com você. Continue orando, continue tomando todos os cuidados necessários. O momento requer de todos nós os cuidados necessários. Continue fazendo isso. Ore também por aqueles que estão aqui, pela equipe pastoral, pedindo a misericórdia do Senhor. E falo a vocês, membros da primeira igreja, que nos acompanham, nem todos os ministérios, nem todas as igrejas tomaram a decisão de recomeçar as atividades com os cultos presenciais. A sua postura, a postura que o pastor da igreja aqui orienta a vocês, é a de amor, é a de respeito e de oração. Por favor, eu não quero ninguém, nenhum membro da primeira igreja, observando outros ministérios e se colocando como juízes para falar de outras igrejas e outros ministérios. Não faça isso. Do mesmo modo que nos entristeceria muito o coração se soubéssemos que assim eles o fazem conosco, eu tenho certeza que também entristeceria o coração deles se eles soubessem que assim nós estamos fazendo com eles. E eu tenho plena convicção de que isso não honra Jesus, que é o dono da igreja. Então a nossa postura deve ser a de orar pelos ministérios dos nossos irmãos. E eu quero dizer a você, que não é membro da primeira igreja, está nos acompanhando agora pela transmissão, eu quero falar a você, não como seu pastor, mas como seu irmão em Cristo. Continue orando pelo seu pastor, continue orando pelo seu ministério na sua igreja. Ligue para ele, ore com ele, dê uma palavra de ânimo, de encorajamento para ele. Seja servo, de fato, e abençoe a vida do seu pastor e do ministério que Deus tem lhe dado a graça de pertencer na igreja que você congrega. Esse deve ser o seu papel cristão nesse momento. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar em pé? Aqueles que puderem, por favor. Nós vamos cantar o hino Rude Cruz, do Inário Novo Cântico, de número 266.
se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim, a miséria sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Podem sentar, queridos. Que certeza maravilhosa. Um dia, em lugar de uma cruz, a coroa, o Senhor Jesus nos dará. A coroa da vida prometida àqueles que permanecem fiéis ao Deus da aliança. Nós devemos ter essa esperança no nosso coração. Por favor, abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Versos 18 a 25. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versos 18 a 25. Perceba que o título que a Sociedade Bíblica dá para essa passagem é A Mensagem da Cruz. E eu peço que vocês me acompanhem na leitura, por favor. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio?
onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Cristo Jesus crucificado. Essa é a mensagem que um dia alcançou a sua vida e a minha vida. A mensagem que nos fez desfrutar da salvação por obra da graça, experimentando a misericórdia de Deus. A mensagem que nos alcançou e nos fez viver agora, não mais como inimigos, mas como amigos de Deus. A mensagem da cruz, que nos traz vida e paz. Eu convido você nesse momento para fazer uma oração. Essa mensagem da cruz, ela já foi recebida por você. Eu gostaria que você agora agradecesse pela graça de Deus sobre a sua vida. Porque nós não recebemos essa mensagem em nossos corações de maneira eficaz, se não for por obra da graça de Deus. É só por obra da graça que essa mensagem nos toma, nos arrebata, nos transforma. Se isso já aconteceu contigo, ore agora agradecendo. Agradeça ao Senhor porque um dia o seu coração foi tomado pela mensagem da cruz. Fale com Deus. Ó Pai amado, nós agradecemos nesse instante, porque temos plena certeza que o seu amor foi provado por todos nós, quando o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, sendo todos nós pecadores. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos alcançou e demonstrou sobre nós a misericórdia e a graça. O Senhor nos alcançou e nos resgatou com um braço forte. Nós que cremos em Cristo, nós desfrutamos de vida, e vida em abundância. Nós que cremos em Cristo, ó Pai, recebemos a alegria, a paz e o amor que o Espírito Santo traz. Nós que cremos em Cristo, temos a esperança que não pode ser removida, que não pode ser arrancada do nosso coração. Uma esperança que ultrapassa os limites desta existência e adentra as portas da eternidade. Ó Deus amado, nós somos gratos, porque o Senhor tem provado o seu poder sobre nós, nos sustentando, nos livrando, nos guiando, suprindo as necessidades de cada um de nós, dia após dia. Ó Deus querido, permanece operando em nossas vidas
e que a cada dia sejamos fortalecidos pelo Senhor, a fim de darmos um verdadeiro testemunho que honra, exalta e glorifica o santo nome do Senhor. Permanece conosco, ó Deus, que nesta noite sejamos visitados pelo Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós convidamos aqueles que puderem, por gentileza, vamos ficar em pé. Vamos continuar louvando o nosso Deus agora por meio de cânticos espirituais. E faça desses cânticos confissões para o seu coração. Ao cantar, que não seja meramente um pronunciar de palavras, mas que seja uma confissão do seu coração diante do Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
quebrantado por seu amor. É assim que eu sei o que é o amor. É só olhar para a cruz. É assim que eu vejo o que o amor faz, pois entregou tudo de si. É assim que eu sei que me amou primeiro. É onde eu escolho responder-te em amor, pois amou tanto o mundo que deu seu filho a nós. Tão incrível seu amor, eu respondo ao te amar. Pela vida que dás, pela morte que enfrentou, tão divino é o seu amor, eu respondo ao te amar, Senhor. É assim que eu sei o que é o amor. É só olhar para a cruz. É assim que eu vejo o que o amor faz, pois entregou tudo de si. É assim que eu sei que me amou primeiro. É onde eu escolho responder-te em amor, pois amou tanto o mundo que deu seu filho a nós. Tão incrível seu amor, eu respondo ao te amar. Pela vida que dás, pela morte que enfrentou, tão divino é o seu amor, eu respondo ao te amar, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te
mais uma vez, queridos, entregando a nossa adoração. Meu Jesus, Salvador, Nós devemos confessá-lo. outro igual não Só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, queridos. E esse nome é o nome de Jesus. É a Ele que nos entregamos, que nos rendemos de todo o nosso coração. Oh Senhor, consolo, aleluia. força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Podem sentar, queridos. Meus queridos, estar diante do Senhor, adorá-lo, ouvir a sua voz, isso é privilégio. Privilégio dado pelo Pai aos filhos. E nós devemos nos alegrar sobremaneira, porque temos sido privilegiados por Deus. Por favor, abra a sua Bíblia. Evangelho narrado por João. Evangelho narrado por João, capítulo 19. Evangelho narrado por João, capítulo 19. Nós estudaremos nesta noite os versos 28, 29 e 30. Observe que essa passagem fala sobre a morte de Jesus. Nós estamos vivendo os dias que antecedem a celebração da Páscoa. E você certamente sabe que quando nós celebramos a Páscoa, nós falamos da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. A celebração da Páscoa, instituída pelo Senhor para os israelitas, encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 12. Naquela ocasião, quando o Senhor libertou os israelitas do jugo dos egípcios, os cordeiros foram mortos e o sangue aplicado nos umbrais das portas para que o anjo da morte passasse por sobre as casas dos israelitas e somente os primogênitos dos egípcios fossem feridos. Assim aconteceu, os israelitas foram libertos. E aí então naquela noite eles celebraram a Páscoa, a morte do Cordeiro, o derramamento do sangue, o livramento, a libertação do Egito. Hoje você e eu não precisamos mais celebrar a Páscoa como judeus, porque a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal é Jesus, o Filho de Deus. Portanto, na Semana Santa nós lançamos à nossa memória, ao nosso coração, os episódios que marcaram a crucificação do Senhor Jesus, a sua morte, bem como a sua ressurreição. E nesta noite nós vamos estudar esses 3 versos
e observar aqui alguns aspectos que envolvem esta cena e que trazem lições para o nosso coração. Nesses versos, meus irmãos, nós vamos encontrar aqui 2 brados de Jesus. Você talvez já tenha ouvido falar, dos 7 brados do Salvador na cruz. Então, os 7 brados, nós temos o primeiro brado: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O segundo: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. O terceiro: Jesus, vendo sua mãe perto de João, a quem amava, disse-lhe: mulher, ele é o seu filho. O quarto brado: tenho sede. O quinto brado: Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparastes? O sexto brado: está consumado. E o sétimo brado: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nessa passagem que nós vamos ler agora, nós vamos encontrar 2 desses 7 brados: tenho sede e está consumado. Eu peço a sua atenção à leitura do texto bíblico. A palavra do nosso Deus nos diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Vamos orar mais uma vez? Por favor, feche os seus olhos. Ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos nesse instante que o Senhor nos visite neste momento, quando estudaremos a palavra do Senhor, e que o Senhor mesmo ministre graça ao nosso coração. Ó Deus amado, faz-nos ouvir a Tua voz, para que sejamos edificados por ela e encorajados a viver de um modo que agrada o coração do Senhor. Permanece conosco, ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos observar então aqui 3 aspectos que podem ser analisados nesta cena e que trazem lições preciosas para o nosso coração. O que estava envolvido aqui nesta cena, neste momento. O primeiro aspecto que eu quero que você observe é o aspecto do cumprimento. Um aspecto do cumprimento. Você pode olhar para o verso de número 28, e no verso 28 está escrito assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, e aí vem o detalhe, para se cumprir a escritura, ele disse: tenho sede. Então o Senhor Jesus, ele fez esse brado: tenho sede, cumprindo a escritura. Este é o aspecto do cumprimento. Perceba que nesse clamor do Senhor Jesus, enquanto ele estava sofrendo as angústias na cruz do Calvário, nós podemos ver que o coração de Cristo, a mente de Cristo, sempre esteve voltada para o cumprimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus, meus queridos irmãos, anunciou detalhes desta cena, não somente desta cena, mas a palavra de Deus no Antigo Testamento anunciou detalhes sobre o ministério de Jesus e aquilo que aconteceria ao nosso Senhor. Eu vou citar aqui uma série de passagens, não vai dar para vocês abrirem, mas caso queiram ir marcando para ler em outro momento, eu aconselho que assim o façam. Por exemplo, nós vamos ver no Salmo 41, verso 9, que a traição foi anunciada. E a traição, então, foi o cumprimento de um anúncio feito no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 53, verso 7, nós vamos ver ali a profecia falando sobre o silêncio de Jesus perante os seus juízes. Ainda em Isaías capítulo 53, verso 12,
nós vamos ver a profecia falando sobre ele ser contado entre os transgressores. Você se recorda que ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões. O profeta Isaías profetizou isso cerca de 700 anos antes do cumprimento. Quando nós olhamos para o Salmo 22, verso 16, nós vamos ver o salmista falando sobre a crucificação em si. No Salmo 109, verso 25, nós vamos encontrar a zombaria dos seus espectadores. O salmista lá atrás falou que Cristo, o Filho de Deus, crucificado, sofreria escárnio, zombaria daqueles que estavam presentes, acompanhando toda a cena. Ainda em Isaías capítulo 53, verso 12, nós vamos ver a intercessão de Jesus por seus inimigos. E nós mencionamos agora há pouco, quando ele clama: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparastes? Perceba que é uma passagem que está registrada lá atrás, mas que aponta detalhes da cena da crucificação. E quando você volta os seus olhos para o Salmo 69, verso 21, o texto sagrado diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Para que se cumprisse a passagem do Salmo 69, verso 21, o Senhor Jesus declara: tenho sede. E a bebida que lhe oferecem é justamente o vinagre que foi profetizado lá atrás pelo salmista. De modo que o coração de Cristo, a mente do Senhor Jesus, mesmo sofrendo terríveis tormentos, angústia, na cruz do Calvário, jamais se apartou da palavra do Pai e do cumprimento desta palavra sobre a sua vida e sobre a vida do seu povo. Veja que o Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, ele ensinou com autoridade, porque ele dava a correta interpretação do texto sagrado. O Senhor Jesus, no seu ministério, venceu a tentação do maligno, utilizando a palavra, repreendendo o inimigo pela utilização da palavra. E nem mesmo na hora da sua morte, ele se esquece dela. O aspecto do cumprimento da palavra. A profecia havia anunciado a morte. A profecia anunciou detalhes a respeito desta morte. E tudo que foi anunciado pela palavra de Deus foi cumprido. Não ficou nada sem ser cumprido. Queridos irmãos, quando nós olhamos para este aspecto, o nosso coração precisa ser desafiado. Desafiado, pelo menos, em 2 sentidos. O primeiro deles, a palavra de Deus, ela está aqui, não somente para lermos e admirarmos, mas deixarmos essa palavra à parte, de lado, guardada. Não. A palavra de Deus nos foi dada para que nós observássemos e, ao estudá-la, procurássemos vivê-la, de modo que o Senhor se agrade de nós. Perceba que Cristo, no momento da crucificação, se preocupa com os detalhes do cumprimento da palavra. E Ele nos ensina que nós, não somente nos momentos de angústia que enfrentarmos, mas durante todo o tempo da nossa existência, inclusive quando nós estivermos sorrindo, o nosso coração deve estar cheio desta palavra, e nós devemos desejar o cumprimento dela em nossas vidas. A palavra de Deus nos é dada para ser amada, guardada, vivida por todos nós, ao longo da nossa experiência cristã. Eu tenho observado, ao conversar com alguns irmãos, que durante esse tempo de pandemia, muitos foram despertados para a leitura do texto sagrado. Alguns que não haviam ainda lido a escritura de Gênesis a Apocalipse uma só vez, eles acabaram sendo despertados.
Alguns porque tiveram que, no Fique em Casa, teve mais tempo para pegar o texto, ler, estudar. Outros porque entenderam que o que estamos vivendo é um sinal claro e evidente do retorno de Cristo e precisava se preparar mais. Entretanto, queridos, é triste dizer que não são todos que têm passado pelo mesmo despertamento. Não são todos que têm se voltado para a leitura, para o exame, para o estudo, para a vivência da palavra. Muitos são aqueles que ainda permanecem com o texto sagrado guardado na prateleira, mas não no coração. Mas um segundo sentido, não é só de obediência, quando nós olhamos para esse aspecto de cumprimento. O segundo sentido é que o nosso coração deve também ser tomado pela esperança. A esperança de que tudo que está aqui no texto sagrado haverá de ser cumprido no tempo de Deus e para a glória de Deus. Não há sequer uma profecia do Senhor que passará sem ser cumprida. Tudo aquilo que Ele anunciou, Ele mesmo é poderoso para executar no tempo dEle, segundo a vontade dEle e para a glória dEle. E isso, queridos, é claro, nos leva a observar as promessas. E dentre elas, eu quero destacar uma. A promessa de Cristo de que Ele haverá de voltar para buscar a sua igreja. Outro dia, estava conversando com a esposa em casa e falávamos sobre o desejo pelo retorno de Jesus, que tem tomado o coração de muita gente. Só que nós falávamos fazendo uma análise, e não uma análise de outras pessoas, mas uma análise de nós mesmos. Falávamos e pensávamos no seguinte: olha só o que acontece. Muita gente passou a desejar o retorno de Jesus de maneira muito mais forte durante esse período da pandemia. Mas fato, não porque passaram a desejar mais o encontro com Cristo, mas porque entenderam que a vida aqui estava muito ruim para ser vivida. Olha que coisa triste. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque parece que antes da pandemia não existia o mesmo desejo, o mesmo calor, o mesmo interesse pelo retorno de Cristo. Cristo prometeu que voltará, e Ele vai voltar para nos buscar. Todos os aspectos de cumprimento desta palavra serão cumpridos para a glória de Deus. Agora, o segundo aspecto que eu quero observar com vocês nesse texto é um aspecto da identificação. Não só o aspecto do cumprimento, mas o aspecto da identificação. E onde nós vamos encontrar a identificação aqui? Nós vamos encontrar a identificação na expressão tenho sede. Tenho sede. Você deve se recordar que o Senhor Jesus já havia expressado sede em outro momento no ministério dele. Se recorda? Naquele encontro com a mulher samaritana. E ele fala, olha, eu quero água para beber. Então ele expressa ali a sua necessidade de água. Talvez você esteja pensando, mas pastor, o que isso tem a ver com identificação? O que é exatamente a identificação? Eu quero que você pense na identificação como sendo o aspecto de Cristo vir ao seu encontro e ao meu encontro e dizer assim, não há nada que você experimente, não há nada que você enfrente, não há nada que você sinta, não há nada que você sofra, que eu não saiba o que é, porque eu me identifico contigo em todos os aspectos. É claro, exceto pelo pecado, pois ele não pecou. Quando nós estudamos as palavras do apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, ele vai falar a respeito disso. Ele vai dizer que o Senhor, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens. Então Cristo, na sua encarnação, tornou-se verdadeiramente homem e sofreu como verdadeiramente homem as angústias, as necessidades e as dores que você e eu sofremos, a ponto de se identificar conosco e vir ao nosso encontro para
nos socorrer. Esse é o aspecto da identificação. Veja, você está olhando aqui nessa passagem para aquele que está em agonia na cruz do Calvário, sofrendo uma morte cruel, sanguinária, premeditada, preparada com ódio, ao lado de marginais. E Ele está ali, o Senhor Jesus, para se identificar com você e comigo, suportando todas estas coisas, açoites, cruz pesada, escárnios, a crucificação, a ira de Deus, tudo isso, para se compadecer de você e de mim, de maneira plena, perfeita e eficaz. Eu gosto muito das palavras de Arthur Pink, quando ele fala sobre essa identificação de Cristo. Eu quero lê-las para vocês agora, a fim de que vocês compreendam com mais exatidão aquilo que eu estou expondo. Ele diz o seguinte: o seu corpo está arruinado pela dor, assim estava o dele. Você é mal interpretado, julgado injustamente, deturpado, assim era ele. Aqueles que lhe são mais próximos e mais queridos deram as costas a você, fizeram isso com ele. Você está em trevas, ele esteve assim por 3 horas. E aí então ele cita o autor aos Hebreus: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Nós não temos, queridos, um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele conhece com exatidão cada detalhe, cada coisa que se passa em nosso coração, e Ele é fiel para nos socorrer. Portanto, quando Ele brada, tenho sede, Ele está dizendo para você e para mim: eu me identifico contigo. Agora, o último aspecto que eu quero observar com vocês. Veja, no verso 28 e também no verso 30, esse aspecto é declarado de uma maneira muito clara. É o aspecto da superação. Perceba, no verso 28 diz: vendo Jesus que tudo já estava consumado. Encontraram? Agora olhe para o verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse o seguinte: está consumado. Está consumado. Na cruz, meus irmãos, o Senhor Jesus tinha essa meta: salvar a sua vida e a minha vida, pagando o preço pelo pecado. A meta de concluir a obra da salvação. E o Senhor Jesus não voltaria atrás, e por isso Ele suportou todas as coisas para alcançar, conquistar esta meta. No verso 28 o texto diz: vendo Jesus que tudo estava consumado. Eu não sei se você parou para pensar aqui, mas Ele ainda não havia morrido, Ele ainda não havia ressuscitado. Como que todas as coisas já estavam consumadas? Como assim? Bom, basta você se recordar das palavras do próprio Jesus em João capítulo 17. Lá atrás o Senhor Jesus afirmou que Ele glorificou o Pai na terra, consumando a obra que foi dada para Ele fazer. O Senhor Jesus não é como você e como eu, que tem uma perspectiva, uma visão limitada das coisas. Ele, como Deus, enxerga a totalidade. Ele enxerga tudo. E Ele sabe, nesse momento que faz essa declaração, está consumado, que Ele haverá de enfrentar a morte. Não tem como retroceder. A sua disposição é de concluir esse projeto. Ele não vai sair dali. De modo, queridos, que depois que Ele prova a esponja embebida no vinagre, Ele fala: está consumado. Essa palavra de Jesus é uma expressão grega utilizada nas transações comerciais no Império Romano. Quando uma transação comercial era feita e uma dívida era paga, carimbava-se então em um documento a expressão tetelestai, que significa está consumado.
A dívida foi paga. O preço foi pago. A transação foi concluída. Tudo está pronto. Quando o Senhor Jesus, então, declara isso, Ele está dizendo: a dívida foi paga. Estou recebendo, no lugar do meu povo, o cálice da ira. Por causa desse sacrifício, eles serão salvos. Pela oferta que está sendo trazida diante do Senhor, eles serão libertos. Por causa do sacrifício de Cristo em nosso favor, nós não precisamos mais receber, queridos, nós que cremos em Jesus, nós não precisamos mais receber o cálice da ira. Somos salvos em Cristo. O apóstolo Paulo escreve, ele diz algo extraordinário em Romanos capítulo 8. Ele fala assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você e eu que cremos em Cristo não podemos mais ser condenados, porque nós já fomos absolvidos em Cristo. Veja só, por diferentes momentos, a sua mente vai trazer recordações de erros passados, tentando lhe jogar lá para baixo, tentando lhe jogar em um cárcere da culpa. Deixa eu lhe falar uma coisa, não aceite isso. Não existe erro que você tenha cometido lá atrás, que no momento em que você confessou a Jesus Cristo, não tenha sido quitado, pago pela obra de Cristo em seu favor. Portanto, você não pode viver aprisionado em um cárcere de culpa, aceitando uma cobrança ou uma autocobrança imposta por você mesmo. Deixa eu te falar mais. Sabe quando aquelas pessoas se levantam para apontar o dedo contra você, querendo te condenar por erros que você cometeu, dos quais você já reconheceu, confessou e abandonou? Me refiro a estes. Você não pode permitir que as acusações destas pessoas tomem o seu coração. Jamais. Porque estas pessoas não têm maior relevância na sua vida, no que diz respeito à obra em seu favor, do que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Foi o Senhor Jesus quem morreu por você, não foram elas. Quer saber mais? Eu lhe digo, a Escritura Sagrada fala que durante esse tempo, enquanto aqui estivermos, nós teremos que lidar com o acusador, o diabo. E o diabo fará de tudo possível para lançar acusações contra a sua vida. Entretanto, todas as acusações do diabo contra a sua vida caem por terra no momento em que o Filho de Deus declara: eu morri no lugar dele, eu morri no lugar dela. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, ao longo desta semana você certamente verá algumas cenas na TV, na internet ou outras mensagens sobre a paixão de Cristo. Eu gostaria que você guardasse no seu coração esses 3 aspectos: o cumprimento da palavra, a identificação de Cristo com você e comigo, e a superação do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós não servimos ao Deus que foi retido pela morte. O Senhor Jesus venceu, e Ele tornou você e eu mais do que vencedor, por intermédio da sua obra. Portanto, em nome de Jesus, continue firme, porque toda a palavra de Deus, profetizada e prometida para a sua vida, se cumprirá. Você jamais estará sozinho ou sozinha durante o tempo da sua peregrinação.
E nunca poderá dizer que não há alguém que lhe entenda, porque o Senhor Jesus se identifica com você de tal modo que sabe exatamente o que se passa no seu coração. E por fim, a vitória dele é a garantia da sua e da minha vitória, para a glória de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Vamos agradecer a Ele pela obra maravilhosa de Cristo em nosso favor, pela maneira generosa como Ele tem nos tratado. Ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós rendemos graças nesse momento, porque o Senhor decidiu demonstrar a sua misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor veio ao nosso encontro e nos salvou de maneira extraordinária e para a glória do santo nome do Senhor. Quando nós olhamos para a obra de Cristo Jesus, quando nós estudamos passagens como essa que falam, ó Deus, da sua crucificação, da sua angústia, da sua dor, o nosso coração é tomado pela admiração, é tomado pela gratidão, é tomado pela esperança. Ó Deus amado, é verdade que nós estamos vivendo dias extremamente difíceis, mas nesses dias difíceis a sua palavra tem sido cumprida. O Senhor tem se identificado conosco em nossa dor, e o Senhor nos fará vencer para a glória do santo nome do Senhor. Oh Pai querido, eu rogo agora por aqueles que ouviram esta mensagem da cruz nessa noite, e que estão neste momento colocando as suas vidas diante do Senhor, desejando viver com o Senhor e para o Senhor. Ó Deus amado, visita-os, e que estas vidas sejam seladas pelo Espírito Santo da promessa, em nome de Jesus. Ó Deus querido, e que assim todos nós sejamos fortalecidos pela manifestação da sua presença em nossas vidas, e sejamos fortalecidos pelo alimento da tua palavra. E agora, ó filhos amados do Senhor, que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Cordeiro amado de Deus, que tira o pecado do mundo, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Eu peço que os queridos aguardem nos bancos, pois os diáconos orientarão a respeito da saída. Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno. As batidas do teu coração são todas por mim. Disseste nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto aí ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu.
me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno. As batidas do teu coração